Irmãos, então vamos dar sequência às aulas de escola dominical. E no dia de hoje vamos continuar naquela série, nesse capítulo que nós temos estudado nos últimos domingos, que são referentes a esse pequeno sistema que são chamados de Sola Fide, digamos, os 5 solas que tem, como temos visto nos últimos domingos. Então, irmãos, nós vamos iniciar nossa aula com a leitura desse texto que nós conhecemos, que está em Romanos, no capítulo 1, os versículos 16 e 17. E está ligado diretamente ao estudo de hoje. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então vamos orar para iniciar o nosso estudo de hoje. Senhor Deus, Senhor do Universo, Todo-Poderoso, Santíssimo, que na Tua misericórdia, no Teu amor, nos escolheu antes da criação do mundo e pela perfeição da Tua vontade triuna, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidiu pela nossa redenção, através da vida do Teu Filho que se fez homem, cumpriu a Tua vontade perfeitamente, ofereceu voluntariamente a vida imaculada, sem pecado, para pagar pelos nossos pecados e nos justificar perante Ti. A Ti, Senhor Deus, nós damos glória e graças e nos apresentamos, Senhor Deus, pela ação do Teu Espírito sobre cada um de nós, para aprender a respeito da Tua vontade, para Te adorar e pedimos, Senhor Deus, que pelo Teu Espírito ilumine as nossas mentes para compreender a revelação que Tu fazes através da Escritura, que é a nossa regra de fé e prática, a nossa única regra de fé e prática para servir a Ti. Tudo isso nós pedindo perdão pelos nossos pecados, mas em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Então, relembrando o que nós temos estudado nos últimos domingos, então são esses 5 solas da Reforma que foi um sistema que se estabeleceu, aliás, esse sistema de estudo já era reconhecido pela igreja primitiva muitos séculos antes da Reforma, foram proclamados na Reforma e são válidos para nós como crentes em Jesus Cristo no dia presente, no século 21, como apontamos, já tem sido apontado em aulas anteriores. E como nós tínhamos visto, a igreja primitiva, Agostinho, Clemente, Irineu, nomes que nós agora aprendemos, alguns de nós, a conhecer, e também da pré-reforma, o Waldo, o Wycliffe, o Hus, e os reformadores, todos lá, Lutero, Zwingli, Farel, Bucer, Calvino e Knox, todos eles apresentaram esses itens, esse pequeno sistema, como sendo necessário e como sendo referência para nós cristãos. E aí nós lembramos que esse sistema pode ser assim interpretado ou graficamente apresentado, os 5 tendo Cristo como centro. Cristo foi escolhido por Deus, a Trindade escolheu a Jesus Cristo para ser o centro da sua glória, de toda a sua revelação. Então, estamos voltando lá, então, com Cristo ao centro, com Deus coroando, digamos, essa revelação, com a Escritura como base,
e a fé e a graça como meio. Então é uma maneira que se podemos representar esse pequeno sistema. E nós já estudamos esses primeiros itens, somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, e hoje nós vamos estudar somente a fé. A posição dos reformados, no próximo domingo, se Deus quiser, vamos estudar somente a Deus glória. Os reformados defendiam essas posições que sintetizavam os pontos, essas doutrinas, em contrapartida aos romanistas, que ao invés de somente Cristo para a nossa redenção, apresentam Cristo, Maria e intercessão dos santos, em vez da somente a Escritura e a tradição. Não somente a graça, mas a graça e os méritos das pessoas e dos santos, particularmente. No caso da fé, a fé somente não basta, são necessários também as obras. E nós temos como base esse texto que está em Abacuque, mas que também foi repetido e é repetido em Romanos, que é o justo viverá pela sua fé, que está lá nessa citação do profeta Abacuque. Mas o que é fé? O que nós entendemos como sendo fé? Então, a fé é uma palavra que tem origem no grego pistia, e que indica uma noção de acreditar. No latim é fides, que remete a uma atitude de fidelidade. E no mundo em que nós vivemos e cultura que nós estamos presentes, a fé significa confiança, crença, credibilidade. E é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja isto na nossa sociedade, na nossa cultura, isso ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição que se acredita ou sustentação na pessoa em que se acredita. Ou seja, a causa não precisa ter comprovação. Então, ter fé em nossa cultura implica numa atitude contrária à dúvida. E está muito ligada, absolutamente ligada a uma confiança. E em certas situações, como problemas emocionais, físicos, ter fé significa ter esperança em algo que vai mudar de forma positiva para melhor aquela situação. Para nós cristãos, o conceito de fé é distinto, como nós já conhecemos. Então, para o cristão, a fé salvifica. A fé que salvifica é dom de Deus. E nós temos lá em Efésios uma citação que é fundamental para essa interpretação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós também temos no livro de Romanos, o capítulo 4 e o início do 5, uma boa descrição a respeito desse tema, que eu não vou trazer, mas os irmãos podem olhar. O teólogo Warfield, que ensinava no seminário de Princeton no século XIX, época que o seminário de Princeton era fiel às Escrituras, hoje já não é mais o caso. Diz ele, o poder salvador da fé salvífica não reside em si mesmo, mas no Salvador Todo-Poderoso em que ela repousa. Não é a fé que salva, é Cristo que salva pela fé. Esse ponto é de bastante importância e vai ser estudado durante a aula de hoje. A fé não salva. Quem salva é Cristo. É mediante a nossa fé em Cristo que nós recebemos, que nos é dada a salvação.
No romanismo, e como nós sabemos, o romanismo rejeita digamos, a convicção, a doutrina que somente pela fé que se salva, ou através dela. O romanismo, desde a época da Reforma, e como os irmãos conhecem, houve lá o Concílio de Trento, ali entre 1550 e 1560, em que foi um concílio da Igreja Romana para combater a Reforma. Eles, depois de muitos meses de estudo a respeito desse tema, eles chegaram a este cânon número 9, que tem validade até hoje, é aplicado, a Igreja Católica Romana mantém esse ponto de vista atualmente. Ele tinha naquela ocasião, foi estabelecido naquela ocasião, e se mantém até hoje, e esse ponto é o que está escrito lá. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, e aí, irmãos, veja que os estudiosos da Igreja Romana, eles conhecem as expressões, eles entendem, não é fruto de uma síntese feita de, vou usar a expressão de boa fé, mas em ignorância. Não, é uma síntese com conhecimento de causa, porque eles usam expressões corretas. Eles dizem lá que o ímpio é justificado, se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir, veja outra expressão, conseguir a graça da justificação, e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e disponha pela ação da sua vontade, seja anátema. Essa expressão, ou excomungado. Ou seja, quem tem essa convicção deve ser excomungado, deve ser excluído do meio da Igreja Católica Romana. Os reformados que estavam atuando naquela ocasião e combatendo esses pontos de vista, eles afirmaram que a sola fide, é pela fé, através da fé que nós chegamos à redenção. E propuseram que para a fé, para a salvação, a fé salvífica, ela pode ser examinada através de 3 elementos. Isto, veja como nós temos observado, durante a Reforma foi feito um estudo bastante cauteloso da revelação bíblica, e um dos elementos que diferenciava os cristãos reformados dos cristãos romanistas era a compreensão e a lógica extraída das Escrituras para se praticar a vida cristã. Não era uma fé cega que se propunha, não era uma obediência sem compreensão, era uma obediência compreendendo a instrução que era recebida. Então, o sistema dos reformados talvez fosse até bastante, digamos, irritante, vocês permitam essa expressão, aos demais, porque ele propunha e apresentava que podemos compreender o que Deus nos instrui. E eles então usavam a lógica e esse sistema que eu posso usar como pedagógico, como compreensível na instrução, para apresentar a doutrina. E essa sistemática eles dividiam em 3 elementos. Então, o primeiro dele, eles usavam, como era bem comum, as expressões em latim, né? As definições como sola fide, agora como notícia. Notícia é um conhecimento da revelação especial de Deus, revelação especial, como nós sabemos, é através das Escrituras. Em Cristo. Aí o segundo ponto que eles diziam que era necessário nesse processo da fé, era o assensus, que é um consentimento intelectual, é um parecer
que nós damos favoráveis à verdade que nos é revelada. Ou seja, nós ouvimos a notícia e nós damos um parecer favorável na nossa mente. Sim, nós, digamos, aprovamos, nós aceitamos essa notícia. E aí eles dão o nome de assensos. E, finalmente, o terceiro item, que eles diziam que são 3 itens que nos auxiliam a compreender e explanar o que é a fé salvífica, era confiança pessoal absoluta em Cristo, aquele que salva, ou quem salva, é Cristo quem salva. Irmãos, em caso de dúvidas, por favor, se manifestem aí, que nós vamos, digamos, havendo conhecimento da minha parte, eu vou tentar, então, dar as respostas. Então, seguindo na sequência, o que é a notícia? A notícia é o primeiro elemento dessa fé salvífica, é o conhecimento, o que aponta para o fato, novamente um ponto importante. A notícia efetivamente é notícia, é um fato, é elemento compreensível. É o fato que a fé genuína deve crer. Ou seja, a fé deve ter conteúdo intelectual. Não pode ser uma fé cega. Não é uma fé que crê por determinação ou por instrução de uma pessoa em grau superior, ou alguma autoridade sobre nós. Creia sem compreensão. É o que frequentemente é descrito como dogma, aliás, uma expressão não muito feliz para essa aplicação, mas é que é normalmente usado. Então, disse que dogma é digamos, um elemento que não se pode explicar, mas que deve ser aceito. Não é correto, mas é comumente usado como tal. A fé tem que ser, é uma notícia que se compreende. E deve ser passeado, digamos, de uma verdade fundamental. Então, nós podemos ver lá em Romanos, por exemplo, um dos textos que é usado e era usado pelos reformados para a explicação a respeito disso. E os textos que eu vou comentar, eles não se restringem a cada um dos elementos, essa notícia, assensos, fidúcia. Os textos sempre até podem ter os 3 na própria definição, mostrando que é razoável usarmos esses 3 elementos para explicar o que é fé. Então, em Romanos, nós conhecemos lá: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é notícia, é uma notícia que diz a respeito de Jesus, de quem que nós devemos crer. Aí nós temos um outro texto também que é bastante interessante e nos instrui sobre essa proposição dos reformados. É lá em João 20, 30, 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E isso é João, na conclusão do seu livro, como nós sabemos, e ele está dando uma explicação por que o Evangelho foi escrito. Estes, ou seja, os sinais que foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, em cada caso dessas citações e de diversas outras que nos servem como exemplo da notícia da salvação, há um conteúdo doutrinário para a fé. Então, nos exemplos citados, nesses 2, as proposições são que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aliás, como hoje nos foi ministrada a informação, os milagres que estavam sendo operados por Jesus era para demonstrar que ele era o ungido.
O segundo ponto que se tem ascensos, ou como nós vimos, o consentimento, é que esse conhecimento que nós recebemos, e que concedemos e que aceitamos em nossa mente como sendo algo que devemos adotar, ele é um fato verdadeiro. Ele não, e é pessoalmente benéfico, tem resultado sobre nós, para nós. Mas esse é um fato verdadeiro, é algo que não é um conceito improvável, impossível de ser provado, ou que ninguém pode afirmar que aconteceu. Aliás, novamente retornando naquele item anterior que João registrou, e que ele dizia que os fatos registrados foram para que fatos, né? E os que eram sinais registrados foram para que creais que Jesus é o Cristo. Então, não basta se conhecer um fato, então é preciso, nessa segunda proposição, que ele seja verdadeiro e atende o que nós necessitamos, o que nós carecemos. E aí nós temos outra citação lá, que eu acabei digamos, a anterior a essa, lá no capítulo 8, em que Jesus fala a respeito aos judeus, e veja, a judeus que haviam crido em Jesus Cristo. Então disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a permanência, a aceitação que aquele fato, os fatos que eles viram, os milagres, a instrução com a autoridade que Jesus apresentou, se eles permanecerem nisto, ou seja, o ascensos, né? E eles estão no caminho da fé, vamos por assim. E tem diversos outros textos que nós podemos ver lá. Tem nesse próprio capítulo 38, se seguirmos a leitura do versículo 33 até o 38, então tem toda aquela descrição que Jesus faz a respeito de Abrão e da descendência de Abrão, dos judeus. E é um texto interessante para nós estudarmos ou lermos também. Um outro texto que ele menciona também em João, é lá o capítulo 14, e que Jesus propõe que eles aceitem que ele é digamos, esse fato que vem sido comprovado, porque diz Jesus lá no capítulo 14, versículo 11 de João: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras, ou seja, é para crer porque as obras são verdadeiras, então eles deveriam aceitar, como esse ascenso, né? Aí um terceiro item que é apresentado, que os reformados apresentavam, é a fidúcia. Fidúcia, como nós tínhamos visto, é confiança. E é reconhecido realmente como sendo o mais relevante, porque é o que tem, vamos dizer assim, que sintetiza ou conclui esses três pontos. E essa confiança é a confiança pessoal naquilo que se revela, ou seja, é confiança pessoal em Cristo. Como oferecido no Evangelho, é uma absoluta confiança nele para a salvação. E veja, é confiança em Jesus para a salvação. Como nós vimos, não é confiança na nossa fé em Jesus, é confiança em Jesus. E nós temos lá um versículo no capítulo 3, que o texto que nós conhecemos, é que para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no Antigo Testamento, nós temos um texto também que está na mesma auxílio à compreensão da confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, a confiança absoluta em Jesus,
em Deus para a nossa redenção. Tem diversas outras passagens, como os irmãos devem conhecer. Eu tenho à disposição também, se desejarem, depois eu posso apresentar para cada um de vocês. A fidúcia tem mais um elemento que é interessante e é importante nós considerarmos. A fidúcia, ou seja, se nós temos esse conhecimento e não temos a confiança na informação e no objeto ou em quem nós estamos aplicando essa confiança, a fé, não, o fé entre aspas, é um empreendimento meramente intelectual. E aí nós temos essa expressão, aliás, é o conhecimento que tem os demônios, que sabem a verdade sobre Jesus, mas se recusam a confiar nele, ou seja, não tem a fidúcia, não tem a confiança em Jesus. E, aliás, porque odeiam a Jesus e toda a Deus e o que é por ele determinado. Aí é interessante dois textos que nós temos no Novo Testamento. Esse em Tiago, lá que os irmãos também conhecem, e que diz lá: crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Nós temos também o texto que o próprio Jesus, e que nós vimos num dos estudos que até foi objeto já de sermão aqui conosco, no estudo que nós estamos fazendo em Mateus, e que é no capítulo 8, no versículo 28 a 29, quando Jesus estava ali chegando a Gadara e encontrou-se com os dois endemoniados. E aí nós temos lá, tendo Jesus então chegado a outra margem lá do mar, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos? Os endemoniados, não eram as pessoas, mas os demônios que dominavam as pessoas. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ou seja, eles sabiam, eles tinham o fato, eles tinham notícia e conheciam, tinham um assenso que ele era o Filho de Deus. O que nós sabemos é que não confiavam em Deus e no seu Filho. Então, como nós estamos vendo, para nós crentes em Jesus Cristo, e pelo texto que nós estamos usando como referência, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. E aquele ensino que o Warfield nos dá, que o poder salvador da fé não reside em si mesmo, mas no Salvador Todo-Poderoso em que ela repousa. Ou seja, não é a fé que salva, mas Cristo que salva pela fé. Nós vamos ver então um pouco a respeito disso, que os próximos itens aí nós vamos ver que é imputação e justificação para nós concluirmos essa breve aula. Alguma pergunta, irmãos, a respeito do tema? Tudo bem, então vamos seguir. Então é Cristo que salva pela fé. Então nós vamos ver agora o significado de imputação, a base da justificação e o meio da justificação. Então, imputação. Então, imputar não é uma expressão muito frequente atualmente, hoje em dia, e ela, se olharmos lá no dicionário, nós vamos ver que significa contar, acreditar, atribuir a alguém alguma coisa. Então, se imputar algo a uma pessoa, significa pôr esse algo em sua conta, acreditar. Contar entre as coisas que pertencem a essa pessoa. E o que é imputado passa a ser legalmente dessa pessoa. E é sua possessão. E eu ponho ali essa definição. E não importa que se é imputado porque é uma boa ação, que tem recompensa, e é recompensa por essa boa ação,
E nós temos lá no Salmo, por exemplo, 106, o versículo 30, 31, o salmista fala a respeito de Finéias, que seus irmãos encontrarem por lá. Salmo 106, 30, 31. Então, eu tenho aqui registrado, eu vou ler. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste. E isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Esse evento que o salmista nos descreve, tem a ver lá com aquilo que nós lemos lá nos capítulos 24 e 25 de Números, que foi aquele evento do povo de Israel e encontro lá com Balaão, e toda aquela situação, aquela desgraça que aconteceu do povo, que eles pecaram com as mulheres ímpias, o fruto da instrução do Balaão, e no meio daquela grande confusão em que estavam sendo ali atormentados por uma peste enviados por Deus, o Finéias foi o primeiro hebreu, sacerdote, que obedeceu a Deus na instrução que ele tinha dado para que se eliminasse as pessoas, os homens que estavam digamos, em ações sexuais, digamos, absolutamente terríveis com aquelas mulheres, e ele obedeceu a Deus. Ele chegou uma denúncia que uma pessoa estava lá em relações com a mulher, ele foi lá e, usando uma lança, matou os dois, obedecendo a Deus. Então isso foi o que o salmista registra, foi obediência a Deus. Isso foi imputado, foi dado, foi atribuído como algo por Deus a Finéias. Por outro lado, também tem, se a ação é má, pode ser imputado também um castigo por desobediência. E aí nós temos um outro exemplo interessante, bíblico interessante, porque ele é bem claro nisso, está lá em Levíticos. Em Levíticos, no capítulo 17, dos versículos 3 a 5, tem uma descrição interessante. Aqui, irmãos, em Levíticos, o povo de Israel tinha recebido a instrução de como adorar a Deus, como prestar culto a Deus. E nessa prestação de cultos havia as ofertas de sacrifício, a imolação de animais e o uso do sangue como demonstração do que a vida, né, pelo sangue corre a vida, então que a vida era necessária para pagar a nossa desobediência a Deus. E lá, se os irmãos vão ler, diz lá o texto, em Levíticos 17, a partir do 3 e o 5. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra, imolar era a expressão para morte sacrificial, não era simplesmente matar um animal para comer. Imolar era morte para sacrifício. No arraial ou fora dele, ou seja, estiver próximo do grupo ali da multidão em que se movia pelo deserto, ou estivesse distante por alguma razão, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para os levitas atuarem como foram instruídos, como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue, ou seja, uma oferta a Deus fora das instruções que Deus deu. Ou seja, é a questão do nosso culto, inclusive, que foi adotado particularmente a partir da reforma, que nós só podemos prestar culto a Deus naquilo e como Ele instruiu. Não podemos criar formas ou não existe, eu vou usar da minha parte, liberdade para fazer o que nós bem entendermos como melhor na oferta, no culto a Deus. O culto a Deus tem que ser feito da forma que Ele determina. E aqui Ele tinha determinado ao povo de Israel uma maneira de fazer a oferta especial do sangue.
E se algum homem não fizer isso, matar e fizer uma oferta diferente do que Deus determinou, a tal homem será imputada a culpa de sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e então o sacerdote os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Ou seja, a imputação por desobediência também existe. Existe a imputação de justiça por obediência e existe a imputação de culpa por desobediência. Então, se o imputado, se o que for imputado é algo que não pertencia, que pertence à pessoa, antes da imputação, como é o caso lá de Finéias, porque Finéias obedeceu, depois da obediência foi imputada a justiça. Ou seja, Finéias recebeu um reconhecimento pelo seu ato. E foi imputado, então, ato a Finéias, o imputado justiça, pela sua própria boa ação. Mas também tem um caso interessante que nós vemos lá em Filemão 18 a 19 de Paulo, que é um exemplo prático de imputação, não tem a ver com a relação com Deus, mas é uma imputação que uma pessoa assume. Se o imputado é algo que não pertencia à pessoa. E lá em Filemão, como os irmãos lembram desse texto, Paulo pede que uma dívida que eventualmente Onésimo tivesse com Filemão fosse colocado na conta do Paulo, passasse a ser dívida do Paulo, não mais do Onésimo. Então você pode também assumir a dívida de alguém por imputação. Então esses são alguns elementos para nos auxiliar a compreender o que é imputação. E eu creio que os irmãos já conhecem, mas uma rememoração. E quando Deus imputa o pecado a alguém, significa que Deus considera que tal pessoa é culpável e é merecedor do castigo. Foi lá o condenado à morte que o Finéias executou o juízo de Deus. Aquele estava imputado o pecado e Deus determinou que ele sofresse o castigo, ele é merecedor do castigo. Então nós temos ali um exemplo de imputação de pecado. E nós também temos um outro texto, e antes disso vamos ver, Deus imputa justiça, significa que Deus considera tal pessoa como justa e merecedora da recompensa que o justo tem direito. E nós vimos isso lá na sequência do Salmo, dando então justiça a Finéias, condenação ao homem que foi morto, justiça a Finéias. E esse texto, vamos ver o texto aqui, tem um texto que eu tenho aqui, eu não fiz o registro, e um outro texto de imputação que tem consequência para cada um de nós é que está lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, em que Paulo nos registra, movido pelo Espírito Santo, e é uma imputação de pecado que Deus atribui aos homens. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui nós temos uma imputação de pecado à raça humana pela ação do pai da raça humana, Adão. Então essa é uma imputação de pecado que nós temos no texto bíblico. E nós temos então a imputação de justiça que nós já vimos, e que uma pessoa que Deus considera como sendo justa e merecedora de todas as recompensas que o justo tem direito, quando Deus imputa justiça. E aí algo que é também importante que para nós relembrarmos é que lá em Romanos, no
versículo que vai, também no capítulo 4, que vai de 5 a 12, é um texto um pouco mais longo, mas que eu vou ler, eu não fiz o registro aí na tela, mas é Romanos capítulo 4, versículo de 5 até 12. E tem a ver com essa questão de atribuição. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Deus, o Senhor, jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abrão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abrão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ou seja, a não imputação de pecado significa que não é atribuído a carga do merecido castigo, que é o caso que Paulo nos relembra nesse texto. Alguma pergunta, irmãos? Aí eu vou indo, digamos, devagar nesse tema, porque ele é essencial, a imputação positiva e negativa, né, sobre cada um de nós. Ela realmente tem um fundamento essencial, ou um caminho essencial, para o próximo item que chama-se justificação, que é, digamos, nesse contexto da nossa compreensão, o que é a fé e como ela obra para o nosso processo de redenção. Muito bem, então vamos seguir. Então, a base da justificação que nós temos perante Deus por Jesus Cristo é essa dupla imputação, chama. Imputação de pecado e imputação de justiça. A imputação do pecado se refere a Cristo, que Cristo recebeu sobre si o nosso pecado. Ele, como Paulo fez com Onésimo, ele pagou o nosso pecado. Ele não tem dívida, não tinha dívida, mas ele, perante Deus, assumiu, tomou posse da nossa dívida. E os dois elementos da imputação do pecado e da justiça, eles são a base do nosso processo, da nossa compreensão de como Deus, através da sua perfeita vontade, pela ação de Jesus Cristo, pela ação do próprio Espírito Santo, na nossa compreensão e na nossa crença, Ele nos redime da condição de pecadores e rebeldes contra Ele. Então, os pecados do crente foram imputados a Cristo. Ou seja, o exemplo que nós vimos ali com Paulo e Onésimo. Cristo sofreu e morreu por nós na cruz. Como está descrito, eu vou ler esse trecho de Pedro, e também depois em Coríntios, e diz lá em Pedro, ele morreu na cruz para
pagar o nosso pecado. Esse ponto é bastante importante pela nossa compreensão, é que Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é misericordioso e Deus não muda. É um elemento que algumas vezes não é enfatizado por muitos intérpretes e teólogos, vamos dizer, que não tem base bíblica para as suas afirmações. Deus não muda. A justiça que Deus exige de obediência, ela é válida para todo ser humano, desde do primeiro ser humano de criação e até o último que Deus for criado, e por toda a eternidade. Deus não muda. Então a obediência é necessária. Deus é misericordioso porque Ele dentro da sua perfeita vontade, estabeleceu um meio para a nossa redenção, e que nós estamos vendo qual é esse meio. Mas vamos ver o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, os versículos de 21 a 24. 1 Pedro 2, de 21 a 24. Diz lá: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, Cristo morreu na cruz, pagando a dívida que nós teríamos que pagar a Deus e que Jesus pagou por nós. E Jesus deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual, Jesus, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, as de Jesus, fostes sarados. Ou seja, a condição que Pedro aqui está nos registrando, e Pedro escreveu aqui sobre a ação do Espírito Santo, é Deus que fala. Ele nos explica um dos trechos de que Jesus pagou os nossos pecados. Jesus não recebeu, ele não se tornou pecador, ele pagou os nossos pecados e ele não pecou. Também temos lá em Coríntios, em 2 Coríntios também um texto mais sintético que eu vou ler, é no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus assumiu o pecado nosso, e a Jesus foi imputado o nosso pecado. Mas Jesus não pecou em nenhuma ocasião de toda a sua vida terrena, e inclusive na sua morte que ele mesmo afirmou, Jesus, entregava a sua vida. Jesus não morreu por pecado, ele morreu voluntariamente, ele não é a situação do pecador. Nós, pecadores, morremos por causa do pecado. Jesus morreu porque ele quis, ele entregou a sua vida em pagamento dos nossos pecados. Essa circunstância da morte de Jesus, o evento da morte, é muito relevante para que nós compreendamos. Jesus não morreu como nós morremos. Jesus morreu porque ele
Ele diz: ninguém tira a vida de mim, eu a dou. Ele deu a vida. Ele não morreu por pecado. Ele morreu para pagar o nosso pecado, e é uma distinção de enorme relevância. Então, Cristo, o que aconteceu aqui? Como Paulo, Cristo foi feito legalmente responsável pelos pecados do crente. E ele sofreu o justo castigo que ao crente, nós, correspondia. Ao morrer no lugar do crente, Cristo satisfez as demandas da justiça de Deus. Deus imutável, misericordioso, bondoso, santo, Deus não muda. A sua justiça é perfeita. Quando da criação do mundo, é perfeita. Hoje é perfeita eternamente. Deus não mudou a sua lei. A sua lei foi atendida, foi materializada por Jesus Cristo. Inclusive e particularmente para o nosso grande interesse na cruz. O pagamento de Jesus pelos nossos pecados na cruz cumpriu a lei de Deus, não foi uma exceção, foi o cumprimento da lei. Então, quando os pecados do crente foram imputados a Cristo, lá na cruz, o ato de imputação, e eu estou reforçando várias vezes isso, os senhores me perdoem, mas é de essencial importância que fique muito claramente registrado nas nossas mentes, né? Quando os pecados do crente foram imputados a Cristo, o ato de imputação, a morte na cruz, não fez Cristo pecador, não contaminou a sua natureza, não afetou o seu caráter e tornou Cristo responsável legal pelos nossos pecados. Ou seja, ele assumiu a dívida, como Paulo assumiu a dívida de Onésimo. Paulo não era responsável pela dívida de Onésimo, mas ele assumiu a dívida de Onésimo. Fala assim: eu pago. Jesus disse: eu pago. Então, a base dessa justificação, agora do nosso lado, né? Qual é a consequência dessa justificação? Jesus Cristo viveu uma vida perfeita. Ele guardou completamente a lei de Deus, cumpriu integralmente tudo que era determinado para cada um de nós. Nossa vida deveria ser como a de Jesus, quando feito homem. E quando Jesus diz que assumiu a dívida nossa de pecado, a justiça de Cristo, a prática que ele fez, como de Paulo com Onésimo, foi imputada ao pecador, a nós. Nós ganhamos os benefícios da vida de Cristo. E aí a questão é, quando cremos, veja bem, a fidúcia, né? Aquele processo de notícia, ascensos, fidúcia, ele se materializa aqui. Quando este crê em Cristo, e Deus vê o crente como se ele tivesse feito todo o bem que Cristo fez. Então, a obediência de Cristo, a obediência de Jesus Cristo a Deus, os seus méritos, a sua justiça pessoal, é imputada, é atribuída ao crente, a cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. E muda a nossa condição legal perante Deus. A natureza de Cristo não muda com a imputação do nosso pecado sobre ele. A nossa condição perante Deus muda, passamos a ser vistos com justiça. Então, a fé, como nós vimos, por si não salva o pecador. Não é ter fé, se porventura alguém afirma,
basta ter fé para ser salvo, uma pessoa não compreendeu a notícia. Não basta ter fé para ser salvo. Porque a fé não salva o pecador, não nesse contexto. Não basta ter fé para ser salvo, porque não é a fé que salva. Agora, é necessário a fé. Então, a fé é necessária, a fé em Cristo como Salvador. Então, a fé em si não salva, porém leva a Cristo que salva. Ou seja, a fé é o caminho, é o meio para a salvação. E esse meio é necessário para a justificação. Ele não causa justificação. Veja, a fé não paga os nossos pecados. A fé é meio que leva à justificação do pagamento dos pecados por Jesus Cristo. Então, por isso que eu havia afinado. Ter fé não é pagamento, ter fé é crer, aceitar integralmente que Jesus Cristo pagou o meu pecado. E com isso, com este meio, eu posso e recebo os benefícios da imputação e da obra do nosso pecado e da obra salvadora de Jesus. Então, Romanos, aliás, é um livro interessante para se ler. O livro de Romanos, ele mostra e registra a fé como o meio instrumental pelo qual Cristo e sua justiça foram a nós imputados. E mostra que a fé ocasiona e precede a justificação. Ou seja, nós, pela fé, recebemos, e que é graça de Deus, como nós tínhamos visto, a fé é dom de Deus, é uma graça que nós recebemos de Deus, aliás, como estudamos no domingo passado, e através dessa fé nós recebemos a justiça de Cristo para a salvação. E um ponto muito interessante que nós devemos sempre relembrar é que não há nenhum texto bíblico que afirme que o crente é justificado por causa da sua fé. Não há texto que fale sobre isso, que a fé que justifica. Não, a fé é meio para nós chegarmos à salvação por Jesus Cristo, quem justifica a nossa fé. E tem vários textos ali que eu sugiro que façam a comparação, por exemplo, Romanos 4, capítulo 4, depois 11, 6, eu creio que eu tenho anotado aqui, novamente. Eu vou até ler para os irmãos. Em Romanos 4,4, diz lá, questionando essa questão da fé ser obra meritória, né? Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim dívida. E aí, para complementar a compreensão desse 4,4, vamos ler Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, se a fé nos justificasse perante Deus, então não era necessário a graça para a salvação. A nossa fé é obra. Tivemos fé, temos direito à justificação. E não é essa a maneira que a justiça de Deus se materializa. A justiça de Deus se materializa pelo pagamento da dívida que Jesus Cristo pagou por nós. Então a nossa fé é meio para nós recebermos o pagamento de Jesus Cristo. Nós temos fé naquele quem pagou a nossa dívida. É Jesus que paga. Eu tenho Jesus me salva. Aliás, Calvino tem lá numa das nos seus comentários que a fé é como uma mão vazia, aberta, estendida para Deus, sem nada para oferecer, e tudo
para receber. Ou seja, nós, em fé, estendemos a nossa mão a Jesus e Ele nos dá os benefícios da imputação que Ele recebeu e que assumiu da nossa dívida. Ele nos salva. Aí tem algum elemento a mais que é necessário também nós lembrarmos, que é a distinção entre justiça imputada, essa que nós recebemos por Jesus Cristo, e a justiça pessoal. Algumas vezes pode ser feita alguma, eu vou descrever como confusão, né? Então, nós não devemos confundir justiça imputada, essa que nós recebemos pela fé em Jesus Cristo, que é a base, única base para a nossa salvação, porque aceitamos que Cristo pagou a nossa dívida, e com os atos pessoais nossos, que são de santidade e que são realizados. Nós realizamos atos justos, nós temos a justiça pessoal após sermos transformados e aceitarmos Cristo. Nós agimos de acordo com a vontade de Deus. Os irmãos devem lembrar o ano passado, quando nós estudamos ali a respeito dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, quando se mencionava, inclusive, um dos frutos do Espírito é a fé que gera obras. Então, a fé gera obras no transformado naquele que aceitou por Espírito Santo. Ele já foi justificado, então não é esta fé que vai nos justificar perante Deus, mas vai ser consequência da nossa transformação. Então, Rod, um outro teólogo também da época que Princeton era bíblica e que nós, digamos, e que era uma escola de formadores de pensadores, pastores de muito boa qualidade, aliás, de onde veio o Simonton. A justiça, diz lá o Rod, a justiça pela qual somos justificados não é algo feito por nós, nem que tenhamos formados por nós mesmos, mas é algo feito em nosso lugar e a nós imputado, a nós atribuídos. É a obra de Cristo. O que Ele fez e sofreu para satisfazer as demandas ou a necessidade da lei, e por isso Cristo é a nossa justiça. Somos justificados por seu sangue, sua morte e sua obediência. E somos feitos justos nele, e somos justificados por ele em seu nome. Todas essas reafirmações não são para confundir, mas são para enfatizar. É tudo por Cristo. E a justiça de Deus, conclui lá o Rod, e a justiça de Deus revelada no Evangelho, que é Jesus Cristo, o Evangelho, e pela qual somos constituídos justos, é a justiça perfeita de Cristo, a qual cumpre completamente todos os requisitos da lei, e que os homens estão obrigados e que todos nós quebramos. Então, irmãos, sola fide, somente a fé, é a base da justificação da nossa fé, é a obra de Cristo. O meio da justificação é a fé em Cristo, não é a fé que nós temos, é a fé que nós temos em Cristo, que é o nosso justificador, que é o nosso Salvador. Então, quando a notícia, o conhecimento da Boa Nova, Jesus salva, o ascensus, a aceitação de Jesus, e a fidúcia, a confiança em Jesus como nosso Salvador, estão presentes, aí nós temos uma verdadeira fé salvífica. A fé, e é um ponto aqui interessante, bastante relevante para a nossa prática do dia a dia, a fé que justifica, salvífica, nunca está só. Sempre se manifesta
por boas obras. Então, essa era a questão que Tiago explicava lá na sua carta. A fé sem obras é morta. Ou seja, a fé, necessariamente da fé, se flui em boas obras. Então é isso, meus irmãos. Alguma pergunta? Como diz lá no Salmo 19, o mundo demonstra a criação de Deus, né? Ele fala que Deus existe. Um dia declara a sabedoria, outro dia, né? Uma noite a outra. Então, a pessoa tem fé por ver uma boa obra, mas ela não é essa fé salvífica, porque ela tem fé por ver alguma coisa criada, mas ela não tem fé para crer em Cristo. Então, essa fé de que a terra demonstra que Deus existe, crer só nisso não adianta. Às vezes a gente pergunta, você crê em Deus? Creio. Crê em Jesus? Creio. Ele foi um grande homem, ele foi um grande homem, ele fez muitas coisas, mas ela não crê que ele possa salvá-la. Então, essa fé não resolve nada. Então, fé salvífica é crer nele, não crer no que se vê, né? Porque tem muita gente que acha que porque pode ver alguma coisa, ver as naturezas ou ver alguma coisa que leva a pensar em Deus, que ela está salva. Não está. Tem uma vez uma pessoa falando para mim, ela falou assim, você crê em Deus? Eu falei, claro que eu creio em Deus. Então você é salva? Eu falei, não senhora, eu serei salva se eu crer no Filho dele. Porque ele mandou o Filho para morrer na cruz por mim. Se eu só crer nele e não crer que o Filho dele morreu por mim, eu não sou salva não. Posso crer nele, como muita gente crê. Mas eu tenho que crer no Filho, na obra do Filho. Ele morreu por mim, ele levou meu pecado no lugar meu. Ele morreu por mim. Então, se eu não crer nele, na morte dele, na ressurreição dele, eu não sou salva, mesmo crendo que Deus exista. Tendo a notícia que Jesus salva, não? Como nós tínhamos visto, até os demônios sabem que ele é filho de Deus e ele veio fazer a obra da redenção de obediência do Pai. E aí tem um outro elemento que nós temos visto e vimos no domingo passado, é que a fé é dom de Deus, é graça. Então nós recebemos esse dom de Deus. Nós, como criaturas em rebelião contra Deus, se nós não formos alcançados, como algumas vezes é descrito, mas quando o Espírito Santo atua sobre nós, atuando como a vontade perfeita de Deus, da Trindade, que antes da criação do mundo determinou e escolheu os seus eleitos, e o Espírito Santo, como Jesus descreve no texto que nós conhecemos lá de Nicodemos, quando o Espírito Santo atua como e onde Ele quer. E aí veja, irmãos, não é que o Espírito Santo está atuando de forma personalista, não, ele está atuando de acordo com a vontade perfeita de Deus triuno, que determina o momento e quando e como nós somos transformados. Então, isso está determinado pela vontade de Deus. Então, essa graça que nós recebemos, que é esse evento transformador da fé, mediante a qual nós aceitamos Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, pagador das nossas dívidas, isso é dom de Deus. Então nós recebemos de Deus, e Deus, como é mencionado em vários textos, e também naquele salmo que nós vimos ali, é Deus que tudo faz, né? Deus faz tudo por nós, e esse processo, todavia, é um processo que Deus revela para nós, para que nós possamos compreender que Deus é perfeito, Ele é amoroso, Ele nos salva, que Jesus Cristo, Deus, Ele fez a obra de redenção, que o Espírito Santo, Deus, é que nos abre a mente e nos transforma o coração. Então nós, sim, podemos, e essa compreensão é compreensão para todo ser humano que tem uma mente recebida de Deus,
que recebeu inteligência para compreender o que são fatos. E todos esses são fatos. E o processo que Deus escolheu é um processo que Ele revelou explicitamente para a compreensão de todas as pessoas. E por nós particularmente, compreendemos isso e podemos então dar glória a Deus. Muito bem. Então vamos encerrar a nossa aula de hoje. Vou pedir para o presbítero Davi fazer a oração de conclusão. Santo Deus e eterno Pai, nós te somos muito gratos pela aula que o teu servo ministrou, nos lembrando, nos instruindo de ações da tua Escritura que foram feitas pelo teu Filho, vindo ao mundo, ensinando, pregando, libertando e também nos dando a fé, nos orientando, para que possamos, ó Pai, assim chegarmos até a Ti. Nós sabemos que nós não merecíamos nada, mas fomos amados por Ti primeiro, e por isso o Senhor nos mandou o Seu Filho para que nós fôssemos resgatados. Obrigado, Senhor, por essa aula ministrada, que possamos gravar esses conceitos tão bem ministrados, foram desmembrados para que possamos ter uma claridade, para que tenhamos mais certeza de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos por esse momento e te pedimos agora que tu nos leve para os nossos lares. Despeça cada um para os seus lares em paz e em segurança, para que possamos logo mais estar aqui na tua casa novamente para louvar o teu santo nome. Continua, Senhor, conosco, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.